Agora vamos receber direto do Canadá, será que ela foi anexada pelos Estados Unidos? Luna Vargas. Luna Vargas é minha professora de cannabis. E hoje, então, vou compartilhar esta professora com vocês. Luna Vargas é cientista social e educadora, formada em antropologia social e etnomusicologia pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais. Tem pesquisa focada em legalização e regulamentação da cannabis em diversos países, com trabalhos de campo no Brasil, Uruguai, Canadá, Estados Unidos, Malta, Itália, França, Portugal, Alemanha, Espanha e Tailândia. Ufa! Buscando compreender os impactos do proibicionismo em diferentes culturas. Em 2020, fundou a Inflore, uma organização dedicada à formação de profissionais para a indústria da cannabis. Maconheiras e maconheiros, canabistas aqui da nossa turma, participem desse diálogo, desta conversa aqui pelo chat. Eu sou um completo ignorante em relação a esse tema, então outros entrevistadores via chat, outras entrevistadoras vão ajudar bastante. Luna Vargas, muito bem-vinda. Tudo bem? Obrigada, Mauro. Um prazer estar aqui com vocês. Estou aqui, Legal. militância não tem hora, né? Então estou aqui acordando. São 5h40 da manhã no Canadá e é uma alegria estar aqui com você hoje. O Canadá já foi anexado pelo Trump ou não? Não, mas isso foi muito engraçado, porque agora eu estou passando alguns meses aqui e começou uma onda de todos nas lojas que tem aqui, agora coloca assim, orgulho de ser canadense. Então tá muito engraçado, muito bom. Legal. O Blindado pergunta assim... Gente, vão escrevendo coisa aqui que eu não entendo dessa... Luna Vargas já está na onda? Estar na onda é já ter fumado um cigarro? É isso? Um baseado? Pô, Antigamente ainda mate. chama baseado? Chama baseado. Eu tô na onda do mate ainda, viu? Tá bom. E aí, quem mais? O Leonardo Pereira, que honra ver a Luna aqui. Gente, já falando de pessoas da família que fizeram o teu curso, viu? O Márcio pergunta, Maurão, você carbura um beck? Putz, grilo, eu sei lá o que é carburar um beck. O que é carburar um beck, minha professora? Não, eu estava rindo aqui porque né, a conversa sobre cannabis conecta muito também com o que a Luciana acabou de falar, com o papo que vocês acabaram de falar, e aí eu vi alguém no chat falando sobre isso também, né, de carburar um é fumar maconha. Mas aí falando, né, que a gente tem que queimar a coisa certa, então é isso. Queime o mato certo, diz aqui o canal do Rocco, legal. Então... Ou toma a erva certa, né? Estou aqui no mato. Legal. Luna, você aborda sob diversos ângulos o tema da cannabis, né? Desde a esfera propriamente medicinal, individual e até a mais social, abrangente, que está vinculada ao tema do proibicionismo. Você passou por uma série, acho que mais de 10 países, fazendo estudos sobre o tema do proibicionismo. Você pode dar um cenário para nós do que está rolando nesse momento e depois, claro, se puder falar especificamente daí do Canadá, onde você está, e depois do Brasil. Ótimo. Bom, primeiro, Mauro, eu acho que é super importante falar, né? Eu estou aqui numa terra 100% legalizada, é isso que a gente está tentando ver e está acontecendo no mundo inteiro. Então, essa jornada mundial, se a gente for dar uma volta aqui no globo, começa, né, na esfera federal, no Uruguai. Então, com o Mujica aí, que teve essa coragem de ser o primeiro presidente, né, a liderar isso e começar uma onda, né? Eu falo que é um tsunami que a gente está vivendo de legalização no mundo a partir de 2013. Então, foi o Uruguai. O Canadá foi o segundo país nacionalmente, né? Claro que já tinha alguns estados nos Estados Unidos, começou no Colorado, Califórnia, né? Há muitos anos, já mais de 30 anos, mas essa onda federal aconteceu a partir do Uruguai. Então, isso também é bem importante aí para a América Latina, né, nosso vizinho aí. E depois disso foi uma onda, né? A União Europeia inteira legalizou o CBD,
né? E depois a gente pode falar mais sobre canabinoides. O que eu acho que é um símbolo muito importante foi a Tailândia, no Sudeste Asiático, que tem um impacto hoje muito grande ali nessa região, que ficou proibicionista, ficou porque eles têm uma cultura com cannabis, mas a partir, né, como Nixon e todas as políticas da ONU, né, proibicionistas, ficou um lugar muito restrito, até com pena de morte até hoje, né? Então, a gente tem também alguns países da África do Sul, foi bem pioneira também, mas a gente já tem essa legalização em escala global com muitos anos já. O Canadá vai aqui agora para 7 anos de legalização total da planta, desde 2013 é médico, então a gente vive um cenário já com muita experiência social sobre o que é a legalização e os efeitos dela nos diferentes tipos de legalização, e claro, os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não é na esfera federal, é só o cânhamo, né? E é basicamente uma bricolagem ali de diferentes modelos de legalização. Então, é bem interessante também estudar os Estados Unidos. Isso é o cenário global, né? E no Brasil? No Brasil, o Brasil começou uma onda. Claro, a partir depois dos anos 80, né, começou a aumentar os estudos, mas os últimos 10 anos, essa parte da ciência, da cannabis, das pesquisas, teve um volume incrível, assim, de pesquisas, teve um volume também com essas primeiras experiências no Colorado, depois Uruguai e tal, começou a abrir também, porque o proibicionismo afeta a própria pesquisa, né? Então a gente ficava naquele círculo vicioso, assim, precisa de pesquisa para poder legalizar, mas aí não pode ter pesquisa porque é proibido. Então ficava assim, nesse ciclo vicioso que essas legalizações propiciaram isso, né? Uma abertura maior para a pesquisa, e hoje a gente tem um salto quântico assim, dentro da pesquisa com cannabis, que propiciou desde 2014 o conhecimento de cannabis para muitas doenças. E aí o Brasil vem nessa onda a partir de 2014 com as crianças com epilepsia. Então foram os pais, principalmente o protagonismo das mulheres, das mães, lutando pelo acesso a cannabis para os seus filhos, principalmente com epilepsia, porque teve uma menininha nos Estados Unidos que ficou, né, conhecida mundialmente porque ela teve a Charlotte, né? Ela teve uma melhora, inclusive ela morreu na pandemia, mas ela teve uma melhora muito significativa da qualidade de vida, tal, por conta do CBD. E aí isso espalhou pelo mundo e começou essa onda no Brasil em 2014. Então, esses pais se reuniram em associações, então, dentro desse modo associativo, e a partir disso começaram a fazer diversos agrupamentos, né, usando esse modelo de associação civil. E hoje em dia a gente tem mais de 300 associações no Brasil e 10 delas podendo vender, né, tudo judicializado, né? É importante dizer que a gente não tem uma lei né, federal sobre isso, mas a gente tem judicializações em vários níveis, a gente pode falar aqui, até né, onde estamos hoje, mas a partir de 2014, lá se vão aí uns 10 anos, que a gente tem espalhado essas associações, e também a partir disso, das inúmeras judicializações, as RDCs da Anvisa. Então, a Anvisa ela acabou soltando para a indústria farmacêutica, que é a 327, que acabou de ter uma revisão, e o PL, a RDC 660, que permite a importação. Então, a gente fez meio que o contrário do planeta. A gente abriu o mercado antes dele existir legalmente, né? Porque legalmente ele já é muito gigante. Sim. Então, questões aqui. Qual a diferença que você falou do cânhamo? Qual a diferença entre cânhamo e cannabis? Olha, essa é uma convenção a partir de um estudo que foi feito nos anos 70. Então, é uma convenção, é a mesma planta que ficou convencionado a partir desse estudo, que uma planta que tem os componentes, né? Só para explicar para. Primeiro, eu queria saber aqui quem sabe o que é o sistema endocannabinoide, aqui aproveitando que a gente está com o público.
O sistema do canabinoide? Sistema endocannabinoide. Ah, não sei nada disso, você vai explicar então. Você quer começar Então por aí ou quer começar explicando a diferença entre cânhamo e cannabis? eu vou explicar pelo sistema endocannabinoide só para Boa. poder conectar aí por que, que esses canabinoides são importantes, porque eu vou começar a falar dos canabinoides aqui para explicar cânhamo e cannabis. Ó, tem pessoas aqui falando que sabe, né? O que, que é o sistema endocannabinoide. Então, assim, bom, isso aqui é uma coisa básica, que é a moral da história, a base desse mercado, a base da legalização mundial acontece porque a gente tem um sistema endocannabinoide. Então, nesse sistema, explicando aqui de uma forma que eu quero que vocês entendam para poder explicar para outras pessoas, porque a grande maioria, essa é a minha militância, que me faz acordar às 4h30 da manhã, explicar para o planeta o que, que é esse sistema, que a gente tem um conjunto de receptores espalhados no corpo. E na superfície da célula, a gente tem esses receptores e que a gente produz os nossos endocannabinoides, mas também a gente tem os fitocannabinoides, que são os canabinoides da planta. Então, é esses canabinoides que tem na cannabis e que a gente consome e conecta nesse sistema que a gente tem. Só que a gente não sabia que esse sistema existia até os anos 80, quando eles começaram a fazer pesquisa sobre essa planta e também sobre o nosso próprio sistema, pensando assim, nossa, onde é que esses canabinoides, como o THC, conecta no nosso organismo? Aí que eles foram descobrir que existia esses receptores na célula. Então, é muito importante saber isso para poder entender que a gente mesmo produz substâncias análogas, substâncias que são comparadas e que conectam nesse mesmo sistema. Então, é uma simbiose aí entre o que a gente produz e também o que essa planta produz, é por isso que a gente usa ela. É a mesma coisa do sistema opioide, né? Então, a gente já tem dentro, né, da ciência esse conhecimento de outras plantas também que produzem substâncias análogas, como também é o sistema opioide e o sistema endocannabinoide. E aí, o que, que acontece? Esse sistema, ele basicamente, Maura, é como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça, a medicina fosse um quebra-cabeça e tivesse faltando essa peça principal, para a gente poder ver o que, que é essa figura. E aí foi o que a gente descobriu. Por quê? Porque esse sistema ele é responsável pelo equilíbrio do nosso organismo. É por isso que às vezes a gente ouve falar assim: cannabis é bom para epilepsia, para enxaqueca, para dor, para insônia. E aí parece que é assim, né? Que serve para tudo. E parece que a gente está contando alguma história, né? Como se assim, é um milagre. Mas é basicamente, né? Parece ser um milagre, mas não é milagre, é apenas um sistema que a gente tem e que a gente não sabia que ele existia antes. Então, por isso que é tão importante a gente entender o que é o sistema endocannabinoide, para entender também por que essa planta foi usada há mais de 10 mil anos, né, pela humanidade, até chegar nesse século do proibicionismo, que tem a ver também com questões políticas, da indústria farmacêutica, da indústria médica, né, de políticas também, principalmente políticas de xenofobia, de racismo, e esse é o motivo da proibição. Mas, então, dando essa volta aqui para poder explicar que essa indústria, esse mercado, né, quando eu falo indústria, aí várias pessoas vão falar, mas você está falando de indústria, você é capitalista, está falando de mercado, né, e é capitalista. Então, assim, né, mercado existe, né, em qualquer sistema, então é importante a gente analisar mercado justamente para entender o que está em jogo aqui. A gente tem muita coisa em jogo no Brasil, e aí, para a gente poder entrar nessa parte agora do cânhamo, né? Então, essa planta produz esses canabinoides. Então, quando esse cientista foi pesquisar as diversas tipos de planta, ele separou em dois grupos. Um grupo que tinha menos de 0,3 de THC e que normalmente é usado hibridizado, porque, Mauro, a gente foi moldando essa planta do jeito que a gente quis, para o nosso benefício. Então, assim, se a gente vai fazer, por exemplo, como que eu tenho aqui, é uma semente de cânhamo. Essa aqui vende no supermercado, aqui em qualquer lugar, porque a semente é como se fosse um sucrilhos aqui, sabe? Como se fosse um cereal matinal, assim.
Então, isso é a matéria da planta, que a gente chama de componente primário. Os componentes secundários, que é isso que a gente usa como medicina, aí tem o THC, tem o CBD, e tem vários terpenos, por exemplo, que são os óleos essenciais, mas a gente tem mais de 500 componentes que a gente pode usar a partir da extração desses componentes que a gente chama de secundários, né? Então, o que convencionou? Convencionou chamar cânhamo, cannabis, que tem menos de 0,3, e convencionou a chamar de cannabis o que tem mais de 0,3. E aí isso interessa porque muda a regulamentação. Então, na maioria, aqui no Canadá, por exemplo, o cânhamo foi legalizado nos anos 80. Então, assim, e nem se falava de legalização da maconha, mas a gente estava plantando, basicamente é mato, como diz, né, em inglês. Fuma-se cânhamo ou não? Só maconha? Então, aí depois, como era proibido a cannabis, começou uma onda de produzir esse cânhamo de menos 0,3 para produzir CBD, para produzir alguns canabinoides com menos de 0,3. Então, hoje em dia, a gente pode. Não foi feito para isso, digamos assim. Não foi hibridizado para isso. Mas, hoje em dia, já é possível, principalmente com o boom que aconteceu nos Estados Unidos primeiro e depois na Europa, com a legalização só do CBD. Porque aí essa é uma outra questão da legalização. É você legalizar uma parte só da planta, e não a planta inteira. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos em 2018 foi o que fez esse boom do CBD. Hoje em dia, Mauro, esse CBD que a gente vê importado para o Brasil hoje, ele é vendido em qualquer posto de gasolina dos Estados Unidos, em qualquer supermercado, como um produto de bem-estar. Para. O que é CBD e o que é THC? Tá, então, lembra que eu falei aqui dos canabinoides, né? Que conectam os receptores do endocannabinoide. Então, quando a gente tem a cannabis, o que a gente tem é um conjunto, né, aí de alguns tipos de substâncias. Então, dentre esses dois grandes grupos, a gente chama eles de canabinoides, dos canabinoides e dos terpenos. Os canabinoides são esses que os mais conhecidos são THC e CBD. Mas a gente tem CBC, CBG, tem muitos outros, são mais de 100 nessa planta. Os que têm mais abundância, né, o que tem mais quantidade, são o THC, que é o que dá o barato, que é o que a gente chama de dar esse high, o que chapa, e o CBD, estou colocando aqui, né? Estou lendo aqui no chat. O CBD não necessariamente, mas é também conhecido com esse que não dá esse barato, apesar dele conectar nos receptores. Então, mas ele não é esse que chapa. Então, é basicamente isso. O que faz com que a legislação entenda que, e aí vem todo um moralismo em cima disso, né? De várias questões que a gente pode abordar, mas assim, então o CBD é muito bom, ele funciona para epilepsia, ele é bem eficiente para epilepsia, ele não chapa, então ele é legal, ele é bom. O THC chapa, então ele é ruim, porque chapar seria ruim, né? Então é mais ou menos assim que funciona a legislação e o moralismo em cima dessa mesma planta. Então é importante a gente entender que é a mesma planta. Eu vou botar uma série de questões aqui do chat que chega, o tema evidentemente mobiliza, né? O primeiro a mandar pergunta foi o Tarcísio Alves. Precisa de licença para plantar cannabis em casa? Imagino que ele está perguntando no Brasil, né? Isso. No Brasil, a gente tem muita judicialização. Então, o que aconteceu? A gente não tem legislação, né? Então, a gente não consegue ter uma licença de cultivo, como tem aqui no Canadá. Aqui no Canadá, a legalização, ela permite 4 plantas em casa. Então, estou em casa aqui, posso plantar 4 plantas, mas a licença de cultivo para o mercado, para a produção do mercado, funciona a partir da legalização e de uma regulamentação. O que acontece no Brasil hoje são as judicializações. Então, você vai no médico, ele fala, olha, você precisa
você precisa de usar o medicamento, é muito caro no Brasil, então junto uma série de documentos, você entra na justiça falando, eu preciso cultivar, porque eu preciso ter acesso a essa planta, e é muito caro comprar de fora ou da farmácia, porque é importante dizer que a gente já tem mais de 40 produtos na farmácia hoje no Brasil, isso é muito fundamental entender. Então, assim, hoje em dia a gente não tem mais que pensar assim, eu sou a favor da legalização, eu sou contra a legalização. Já é legalizado medicinal no Brasil. Então, assim, essa pergunta ficou no passado, não precisa mais fazer censo se é a favor ou se não é. Você pode querer usar ou não usar, mas hoje em dia a gente já está no nível de discussão desse cultivo, né? Mas deixa eu perguntar uma coisa. Essa cannabis que eu vejo lá nos vidrinhos, o óleo, né? Pingando, que se diz de cannabis medicinal, se você faz a planta e fuma, não tem o mesmo efeito medicinal que tem no concentrado ali? Ou tem? Tem. É Tem? uma outra via de uso, né? Então, quando você tem o óleo, você faz a ingestão. E aí isso acontece, tem todo o sistema bioquímico aqui do organismo da ingestão da cannabis, que vai ser metabolizado no fígado, e isso tem um diferente impacto no organismo, na forma que recebe. Quando você fuma, digamos assim, né, você tem esse vidrinho de CBD. Se você usa ele ou se você fuma ele, a inalação ela é mais rápida. Então, normalmente, quando você ingere, demora mais ou menos 1 hora para você começar a sentir algum efeito. Por quê? Porque tem que passar pela digestão e pelo fígado. E quando você fuma, vai do pulmão para o sangue, do sangue para o cérebro. Então, isso é muito mais rápido. É uma outra via. Por isso que o médico é que pode autorizar você a plantar, porque tem efeito medicinal. Porque quem planta em casa só vai fumar, não vai fazer o processamento industrial, vai? Você pode fazer uma extração caseira, sim, é possível. Pode? Inclusive, é meu vídeo mais visto do YouTube, eu ensinando a infusionar cannabis no óleo. Esse eu fiz na pandemia e até hoje é mais visto. Legal, legal. Kátia e Ale Lima chegaram aqui como novos membros ou como novo membro, e aí a Kátia já diz aqui, falar sobre a cannabis é falar sobre saúde pública. Acho que é importante, para complementar a pergunta, falar que o STF, o ano passado, a gente teve um marco histórico, vai fazer 1 ano isso, que foi a descriminalização de 6 plantas. Então, acho que talvez essa pergunta venha por causa disso, porque o STF disse, né, basicamente, que 6 plantas ficaram descriminalizadas, ou 40 gramas. Então, isso foi um marco histórico no reconhecimento, né, de que quem usa ou quem plantar 6 plantas não deve ir para a cadeia, apesar de ter ficado subjetivo, apesar de que isso teria que ser para todas as drogas, é importante que isso seja dito, que isso tenha, né, deveria ter sido ampliado, porque era para ser assim. Eles fecharam em cannabis porque tem um consenso aí, né, social de que cannabis teriam menos danos do que outras substâncias, mas é importante dentro do movimento antiproibicionista, e a gente entendendo os efeitos sociais da proibição das drogas, continuar falando da necessidade de descriminalizar todas as drogas. Né? Legal. Olha, o Anderson pergunta assim, ó. Eu sou autista e não consigo tomar nada com cheiro muito ou gosto muito forte. Tem desses óleos sem gosto? Tem sim, quando você tem um produto mais isolado, ele vai ficar com menos gosto. Agora, uma coisa também que você pode fazer que é simples, é comprar uma cápsula vazia em qualquer internet da vida ou casa especializada, você compra cápsula vazia. Então, você pode colocar dentro da cápsula e ingerir. Então, não precisa, né, ter contato com o gosto. Perfeito. Ó, algumas questões aqui de comentários da turma do Beck. Falei certo? Da turma do Beck. A Zazá diz assim, só depois das 16h20, camaradas, e o canal do Rocco já responde. Zazá, sempre em algum lugar do mundo é 4h20. Explica essa história do por que 4h20 é um símbolo do horário para fumar maconha.
Mauro, isso aí foi uma. Assim, tem vários mitos, né, em torno desse horário, mas o mais conhecido é um grupo de amigos que estudavam em São Rafael, ali perto de São Francisco, e aí eles se encontravam ali no intervalo, que era 4h20, e isso meio que espalhou para o planeta e virou esse código da cultura canábica, né? Uhum. Olha só, Deixa eu só baixar interessante. essa. Eu tô escuro aqui. Tá escuro, tá um pouquinho Vou escuro, sim. baixar aqui, porque entrou um sol, tá amanhecendo aqui. E entrou um sol. Agora acho que vai ficar melhor para poder. Aí, agora sim. Deixa eu ver se melhorou. Ah, melhorou demais. Ótimo. Melhorou muito. Então, outras questões aqui. Questões que trazem para você. O Jornada ao Infinito diz assim: pergunta para a Luna como o uso da cannabis é relacionado à construção de identidades sociais, como juventude, contracultura ou marginalidade. Assim, eu acredito que a cannabis ela tem uma cultura muito importante, principalmente que foi criada dentro desse proibicionismo. Então, assim, durante mais de 100 anos, essa planta viveu nos porões, né? Sendo cultivadas, e aí criam esses tipos de código, porque é proibido. Então, como é que você vai chamar para poder fumar um? Ah, então vamos encontrar 4h20, aí começa esses códigos. Então, cada lugar vai criando esse tipo de código e esse tipo de conexão. A própria escassez cria esse tipo de conexão, né? Então, quando a gente é acostumado a passar a bola, por exemplo, né, quando você tem pouco, você tem que compartilhar, que é uma coisa, por exemplo, que não existe na Jamaica, né? Eu já fui para a Jamaica, você chega lá, você pedir o beck para alguém ou passar para alguém é uma coisa que não existe, cada um fuma o seu, porque lá tem abundância, né? Então são coisas assim que acabaram sendo criadas aí ao longo do tempo, que cria essa conexão, né? Ouvir a mesma música, o próprio proibicionismo, que é o Planet Hemp, né? Assim, vem disso, vem dessa contestação do proibicionismo e que cria uma cultura, que cria música. Então, eu acho que isso é uma coisa infelizmente, essa situação acabou fazendo, assim, né? O Doca 53, bom dia, chat. Já passaram o back virtual, entrei na roda. O Eu pessoal quero escuta. saber aqui do chat também, agora que vocês sabem que é o sistema do canabinoide, eu queria saber quem trabalha aqui com cannabis. Ah, tá bom. Então, quem trabalha com cannabis, Tem alguém aqui que trabalha com cannabis? é isso aí. Deixa eu me ver, Doca 23. Lei do Duende. Quem bola, acende. O que isso quer dizer? Traduz. Só porque tem essa cultura também, né? De se você tem o trabalho lá de ficar de chavando, bolando e tal, aí você tem o direito de dar Ah, uma. quem faz o cigarro. É. Legal. Ah, Aqui a Franci pergunta: Luna, o CBD substitui perfeitamente o fenobarbital? Me fala, Franci, o que é o fenobarbital? Eu não sou médica, não sei o que é esse. Para que enfermidade que é o fenobarbital? Fenobarbital. Ah, tá aqui, ó. É um remédio da classe dos barbitúricos que tem a capacidade de prevenir convulsões e efeito sedativo. É usado no tratamento de pacientes com epilepsia e crise convulsiva. Então, sim, né? Sim, com certeza sim. Então, assim, principalmente assim, aí a gente pode pensar nas legislações que a gente tem hoje em dia, elas são feitas principalmente para as crianças, né? Mas para as pessoas com epilepsia em geral. Então, com certeza, cannabis é um dos motivos que ela popularizou, foi por causa da epilepsia. Uhum. E o que fez, inclusive, né, pegando aqui um caso do Brasil, o Estado de São Paulo legalizar, o Tarcísio assinar a lei de legalização de cannabis no SUS, né, do Estado de São Paulo. O Tarcísio? Tarcísio. Olha só, Então, olha assim, só. por quê? Porque apesar de, né, todas as questões de bolsonarista tal e tudo, parece, a notícia que a gente teve foi que ele tem um sobrinho que tem epilepsia. Então, normalmente a gente tem pessoas que têm empatia, né, só quando afeta a própria família, esse tipo de coisa. Uhum. Então, por ele ter esse conhecimento e esse caso na família, ele legalizou para
3 tipos, principalmente de epilepsias refratárias, né? São essas que nenhum medicamento dá jeito. Então, por isso que o Estado de São Paulo hoje tem uma lei assinada pelo Tarcísio, né? Perfeito. É isso aí, é o que o Red York está dizendo. É porque o Tarcísio tem um sobrinho que sofre de convulsões. Exatamente. E aí tem uma questão, assim, política, né, que eu acho que é fundamental, assim, a gente falar, principalmente por estar nesse espaço aqui, e eu admiro muito vocês criarem esse espaço, porque é importante a gente falar de legalização de uma forma não liberal, né? Tentar, pelo menos, indicar caminhos e pensar nessa possibilidade. Então, quando a gente fala aqui de uma série, hoje o Brasil tem leis municipais e estaduais, basicamente todos os estados brasileiros têm lei de cannabis para distribuição no SUS, e as municipais também. São Paulo, por exemplo, tem municipal, tem estadual, Pernambuco também tem municipal, tem estadual. Então, isso já é um consenso político. Em Pernambuco, em Recife, foi uma união ali de todos os parlamentares ali, de todos os vereadores, menos a bancada evangélica, né? Mas que se uniram. Então, é PP, PSB, tipo, tudo sem imaginar de partido, e aí vai do PCdoB, né? Que foi a lei lá em Recife, a proposta, né? E aí PT e tal. Então, é incrível ver esse movimento da cannabis, e eu acho que é muito importante a gente falar isso, que a tomada desse tema pela direita já é um consenso, né? Inclusive passou a lei do PL 399, que é um projeto federal, ele passou em pleno governo Bolsonaro, com gente, né, com parlamentar, com gente é ótimo, mas com parlamentares do próprio partido do Bolsonaro votando a favor da cannabis, porque sabe os efeitos dessa planta na vida das pessoas, que essas pessoas gostam, né? Qual é a diferença entre uma legalização liberal e uma legalização de esquerda? Olha, Mauro, assim, eu vou te dar um exemplo. O que aconteceu em São Paulo, né? Então, a gente tem a cannabis no SUS, e aí tem uma grande parte né, do centro liberal e esquerda também, que fica super feliz, tipo assim, nossa, cannabis no SUS é tudo que a gente quer, né? No Sistema Único de Saúde, com acesso amplo e tal. Só que isso é até a página 1, né? Porque a página 2 é quem vai vender isso para o SUS. E a gente sabe que o SUS é um dos principais compradores aí de medicamentos, e por ser o maior sistema do planeta, né, público, é o melhor comprador para a iniciativa privada. Então, o que está acontecendo hoje com essas leis municipais e estaduais é dando de bandeja um mercado bilionário para a iniciativa privada. E aí, em São Paulo, foi uma empresa de Belo Horizonte que ganhou uma licitação de 150 milhões de reais para distribuição para 3 doenças, sendo que uma delas, né, como a gente falou aqui, de epilepsia refratária, é uma doença que tem uma pessoa a cada 100 mil. Então, assim, imagina você fazer uma licitação para um produto para 3 doenças super raras, e que o governo pega um dinheiro e dá para uma empresa privada que automaticamente ela virou, no mesmo mês, ela ganhou um investimento de 30 milhões do Banco Itaú e mais 3 empresas do sistema financeiro, e 2 meses depois mais 40 milhões, e aí você se torna, com investimento público, a maior empresa de cannabis da América Latina. Caceta. Então, assim, isso é o cenário que a gente vê, né? Então, assim, não basta apenas colocar no SUS, é importante todas essas iniciativas para a gente poder ter acesso, ampliar o acesso, né, no Brasil, mas quem é que vai produzir, quem é que vai vender e quem é que está ganhando com isso. Então, assim, e a gente sabe, né, assim, quando você vai fazer isso no município, no estado, a gente sabe que é Brasil e quem é que leva o quê nessa participação, dá uma licitação, né? E que aí que já vem com investimento de banco e tal. E isso é o cenário da maconha, da legalização da maconha neoliberal. Então, O Leonardo já diz aqui, questão de tempo até o agro entrar nessa de vez, só estão esperando. e já entrou, né? Assim, se a gente for parar para pensar aqui nos próximos passos, dia 19 agora
de maio foi... e aí outra judicialização, né? O STJ mandou a Anvisa, né? Avisou a Anvisa, você tem 6 meses, isso foi em novembro do ano passado. Anvisa, você tem 6 meses para regulamentar o cânhamo que a gente acabou de falar, para produção, normalmente que ele é usado para produção industrial. Então, se a Anvisa mandou, deu 6 meses, foi agora em maio, a Anvisa solta, junto com o mapa, que a gente estava falando aqui, né, anteriormente com a Luciana, junto com o mapa e junto com o Ministério da Saúde. Então, Anvisa, MAPA, Ministério da Saúde, fazendo uma coalizão aí para poder legalizar o cânhamo. O cânhamo para quem? O cânhamo para ser produzido basicamente pelo agronegócio, ainda não está definido, mas é o direcionamento, para a produção de insumo para a indústria farmacêutica. Então, assim, se a gente for legalizar o cânhamo como está previsto para legalizar e obrigado a legalizar, que é o que o STJ mandou, e aí eles fizeram um cronograma para começar em setembro, né? Tem todo um cronograma do que eles vão fazer, e definir o que vai ser essa empresa que vai produzir. Alguém tem dúvida que vai ser o agronegócio? Mais uma commodity para o agronegócio, uma commodity que tem várias vantagens aqui, para rodízio de cultura, para exportação. Então, assim, a gente vive hoje já essa legalização neoliberal da maconha, e que são pessoas do movimento dessa cultura da maconha, junto com os pacientes, né, as pessoas que precisam dessa planta para sobreviver, basicamente, para ter uma qualidade de vida melhor. É muito importante a gente entender que a base desse movimento vai ser deixada de fora, né? Então, esse é um dos motivos que eu trabalho com educação e também trabalho para a formação desse mercado a partir da indústria da cannabis, porque a gente está aqui num campo de disputa com a indústria farmacêutica, principalmente, que já tem o varejo, né? O varejo, o monopólio do varejo hoje no Brasil é da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica que pode vender maconha hoje. Sim. Una, só registrando, o Godino D chega aqui como novo membro, fundamental. Cada pessoa que chega aqui vai construindo esse processo de sustentação aqui do canal da esquerda, do portal da esquerda brasileira. Vou entrar, gente, tem muitas questões vinculadas aqui ao tema de classe, mas eu ainda tenho uma questão aqui relativamente ao esclarecimento sobre o universo, e o tema classe é um tema fundamental nesse debate sobre a maconha, que é do Gilas. Luna, você pode falar sobre o efeito comitiva? Posso sim, aí a gente vai aprofundar aí na ciência da cannabis. Quando a gente tem eu falei do sistema endocannabinoide, né? Quando você tem um produto de cannabis, ele pode ser isolado, e aí é o que a indústria farmacêutica faz, e ele pode ser o que a gente chama de full espectro, que é como se fosse o espectro total da planta, são todos os componentes que a planta tem ali naquele produto. Você não separa o CBD do THC. E nem dos outros 500 componentes que tem ali. Basicamente, cada planta ela tem como se fosse uma digital. Então, quando você faz a extração completa dessa planta, você tem a digital da planta inteira ali naquele óleo, naquele produto. Ou você pode fazer como a indústria farmacêutica faz. A gente só quer o CBD, então a gente vai lá, destila, tira tudo e fica só aquele componente isolado. Então, essa é a diferença entre os produtos. E aí, esse efeito comitiva, dentro das pesquisas de cannabis, inclusive tem pesquisas brasileiras sobre esse assunto, que são referências mundial, e é muito importante falar da vanguarda, que é a pesquisa brasileira, né, na cannabis, mas também nos psicodélicos. A gente tem a diferença no consumo. Então, já foi indicado e comprovado em várias pesquisas de que o uso da cannabis completo, ele tem muitos benefícios, que eles chamam isso de efeito comitiva, que seria esse efeito da sinergia entre os componentes. Então, a sinergia entre os componentes totais dessa planta seria mais importante, trariam mais benefícios do que aquela substância isolada. Então, a gente conhece isso dentro da cannabis, mas também dentro de muitas outras plantas, né? Perfeito.
Bom, tá aí explicado. Outra questão aqui, o Diogo Nunes diz assim: Luna, é verdadeira a sensação de que quem usa o óleo CBD sente menos os efeitos do THC fumado? Olha, isso aí também é anedota barra algumas indicações de pesquisa. Posso falar assim que hoje em dia, né, isso aí já foi mais consenso. Hoje em dia tem pesquisas mostrando que não influencia tanto assim, porque é isso assim, se para cada enfermidade ou para cada objetivo que você tem, você pode balancear o quanto que você quer de THC, o quanto você quer de CBD. Vou dar um exemplo do meu. Espera Opa, aí que a minha câmera. fechou, né? Deixa eu ver aqui. Ó, Aí, minha tá. câmera desligou aqui, não sei o que aconteceu. Eu estava falando do Dessa aluno questão aí. do CBD versus THC. Do THC. Eu ia dar meu exemplo, né? Meu exemplo, eu tenho muita dificuldade para dormir, insônia. Então, para mim, funciona uma proporção de 1 para 4. Então, eu tomo uma quantidade de THC para 4 de CBD, e isso me ajuda a dormir. E você só consegue chegar nisso com teste, né? Você vai vivendo, experimentando e chegando em algum tipo de proporção entre esses canabinoides. Então, quando a gente fala, né, desse uso, a gente pode fazer essas proporções e vendo, mas assim, se você está querendo dizer que quando você fuma e fica muito chapado, mais do que você gostaria, e aí você toma CBD e isso vai reverter, eu vou te falar que por experiência própria isso não tem acontecido, mas a gente precisa de mais pesquisas, né, nessa área. Mas normalmente, se você passou do ponto, provavelmente é mais tempo do que um CBD para ajudar. Não compre, plante, diz aqui. Marcha da Maconha no MASP, Avenida Paulista, São Paulo, dia 14 de Importantíssimo. junho. Hã? Importantíssimo. Eu acho que assim, que bom que trouxe isso, que o chat trouxe isso. É muito importante a gente apoiar o movimento social. Nós não estaríamos nesse nível né, de legalização até do agro aí se não tivesse essa base social militante importantíssima da Marcha da Maconha. Então, todo mundo convidado para chegar em junho na Marcha da Maconha de São Paulo. Ela tem que ser maior do que já sempre foi, então hoje em dia é uma das maiores do Brasil, é a maior do Brasil, mais de 100 mil pessoas, e a gente precisa engrossar esse caldo cada vez mais para poder lutar pela legalização que a gente quer, porque legalizar já está. Então a gente precisa de lutar por uma legalização à esquerda, e não uma legalização neoliberal. E também é importante que a própria esquerda e que a esquerda radical entenda isso, a importância disso, que eu acho que essa esquerda radical anda esquivando desse assunto, e isso é um grande problema dentro da nossa proposta, né? Uhum. Legal. Ó, o Felipe Sisimbra, lá de Portugal, diz: a Carol, minha esposa, foi aluna da Luna e já trabalha no mercado canábico há uns 3, 4 anos. Isso, que legal, Felipe, que você está aqui, queridos. É isso, assim, ao longo desses últimos 5 anos, né, eu treinei, tenho alunos em mais de 24 países aí fazendo um trabalho incrível. A Carol e o Felipe fazem um trabalho maravilhoso lá em Portugal. Então, tem uma cena de pessoas fazendo um trabalho maravilhoso e que me deixa muito feliz, porque essa é uma base de pessoas que têm esse tipo de consciência política, histórica, ética sobre a planta e estão trabalhando dentro desse mercado. É por isso que eu faço esse trabalho de educação, porque eu acredito completamente que a gente tem que ter o mínimo, Mauro, a possibilidade de disputa. Porque se a gente não tiver o nosso mercado, a nossa indústria fortalecida, a gente não tem nem como colocar essa voz assim, né? Porque já estamos lá. Nós vamos falar sobre esse teu trabalho educacional um pouquinho mais para frente. Aqui o Matheus Elisei diz: aqui em Connecticut, lá nos Estados Unidos, pode ter 6 plantas por pessoa e um total de 12 por plantas em casa. Ele diz: eu não trabalho, mas planto há muitos anos. Legal. E aí, deixa-me ver aqui essa questão de classe.
Então, o Rafa Vitor diz assim, porque os filhos da burguesia e classe média fumam, só quem não pode fumar é favelado. O Eric diz assim, Mauro, em Brasília já é liberado, o povo fuma em tudo quanto é rua, praça. Se fosse em Salvador, a PM do governador ia tocar o terror. Então, deixa eu ver, o Vinícius dizendo que está uma entrevista maravilhosa. Então, essa questão, primeiro, as pesquisas indicam que a maconha é fumada ou usada como maconha, ou como óleo, ou como medicamentosa, só pela classe média. Uma atividade das camadas médias, ou as camadas populares também fumam. Né? E segundo, há esse cenário mesmo de que o fumar maconha é uma atividade praticamente legalizada nas camadas médias e na burguesia. Bom, na burguesia tudo é legalizado, tudo pode. E nas camadas populares ainda a repressão é muito forte. Como é que é esse cenário? Mauro, a gente vive hoje no Brasil, né? Assim, eu costumo falar que o uso da cannabis, né? A gente tem um mercado legal, um dos maiores do mundo, né? Todo mundo sabe da comercialização com o Paraguai, então a gente sabe, né, do impacto do tráfico na sociedade brasileira. Então, assim, maconha é usada amplamente em todas as classes. Aí vai diferenciar a qualidade, né, desse consumo. E de quem tem acesso a boa qualidade, quem tem acesso a qualidades piores, mas assim, o Brasil é independente de classe social, todas as classes sociais consomem muitas drogas, né? Não só maconha. Então é importante dizer que todas as drogas são consumidas em todas as classes sociais, e quando eu falo todas, eu estou falando de todas, incluindo crack, incluindo todas. E é que eu acho que a gente tem essa ideia, né, de que tem drogas por classe, e eu acho que não é muito essa a gente, às vezes a gente estigmatiza certos usos para certos grupos, mas isso é uma coisa também que a gente trabalha para mudar esse pensamento. Então é isso, é amplamente usado. Agora, a gente sabe que uma classe média branca, uma elite burguesa, ela tem essa passabilidade, né? E aí de acesso também, né? Todo mundo sabe das listas de menus de WhatsApp que chega numa classe média e aí chega em casa, e a gente sabe o que é o uso de maconha na favela. E a estigmatização até de quem não usa, né? Apenas por ser pobre, por estar na favela, por ser preto, e a gente sabe os impactos disso, como a gente vê diariamente os problemas disso, né? E fez a comparação de Brasília com Salvador, é isso, né? A gente sabe o que a polícia faz com quem apenas como isso é usado como argumento, né, para poder continuar a violência do Estado, né, contra as pessoas. A legalização generalizada da maconha e das outras drogas daria uma boa esvaziada nas cadeias brasileiras, né? Uma vaziada gigante, assim. Hoje, Mauro, a gente tem pelo menos 30% dos homens que estão encarcerados por conta de substâncias, né, principalmente cannabis. E das mulheres, 70%. Se a Loucura, gente né? fala, assim, se hoje está descriminalizado, e isso é uma luta que a gente tem que fazer, já está descriminalizado. Então, se está descriminalizado, as pessoas deveriam sair hoje da cadeia. Se está vendendo na farmácia, essas pessoas não tinham condição de estar presas hoje. Eu acho que isso é a grande distopia que a gente vive hoje dentro do Brasil, você matar as pessoas, encarcerar pessoas, e ao mesmo tempo vender na farmácia, e ao mesmo tempo criar um mercado para o agro, para a indústria farmacêutica, enquanto as pessoas estão encarceradas. Isso aí assim, é distópico, assim, viver isso hoje no Brasil e achar que isso passa perto de algum tipo de normalidade ou aceitação, né? Isso aí. Olha, eu já li aqui, então, o Vinícius 6 falando da entrevista maravilhosa. É claro que vai ter corte da entrevista. O Tiago aqui dizendo, tudo se aproveita da cannabis. A fibra tem diversos usos na indústria, já produziram até jatinho com ela. O cânhamo, por exemplo, tem roupa com cânhamo, né? Muito comum, né? Historicamente. Eu acho que a gente viveu, Mauro, ao longo desse período do proibicionismo, uma amnésia.
Então, assim, nos anos 40, o Ford já tinha inventado combustível e carro de maconha. Nos anos 40. Então, assim, a era do proibicionismo, ela atrasou muito a nossa experiência com essa planta e teve esse apagamento do que já existia antes. Assim, o Brasil vendia maconha e cocaína na farmácia. Então, assim, para bronquite e asma, fumado ainda por cima. Então, assim, todos esses valores novos, né? Ah, é só CBD, não pode fumar. Tá, lógico que tem redução de danos para tudo isso, né? Formas melhores de uso, de inalação e tal, mas assim, a gente vive um apagamento do histórico que foi o uso dessa planta dentro da medicina, né? E aí basta também pesquisar as culturas tradicionais. Então, como eu morei na Ásia, lá faz parte da medicina tradicional asiática, né, maconha. Então, isso também e como foi também, eu tive a oportunidade de entrevistar a Sônia Guajajara, e ela falando do uso da cannabis pelos Guajajara, de várias formas, chá e tal. Então, a gente tem um uso tradicional importante, assim. É isso aí. Eduardo Albuquerque, na Alemanha, na década de 90, comprei meias de cânhamo. O Ellison Carvalho dizendo, bom dia. Luna, o chá tem o mesmo efeito? Tem um efeito de ingestão, né? Então você pode fazer o chá e ingerir da mesma forma que você ingere um óleo. Então dá para. Agora é importante até falar isso assim para um público mais leigo, que o que a gente consome da cannabis não é a folha, né? Não é essa folha que é símbolo da cannabis, que é essa folha que é né, a palm leaf que a gente fala, mas é a flor, né? Então a inflorescência dessa planta. Então, muita gente confunde o que é como é usado, né? Então, você precisa de uma flor. Se eu flor. for lá numa casa de um amigo que tem uma planta de cannabis e arrancar a folha, enrolar e fumar, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. O que vai acontecer, primeiro, né? Ela vai estar verde, vai ser difícil de fumar. Mas o que eu já mostrei várias receitas, né? Dá para você usar no suco verde, por exemplo, fazer um pesto, por exemplo, mas isso não chapa. Agora, Luna, deixa eu te perguntar, tem uma amiga que morou aí no Canadá e tá, como você falou, completamente legalizado, tem essas casas de venda. No Uruguai é só em farmácia, aí no Canadá não é só farmácia não, né? Você tem casas, comércio de venda de maconha, não é isso? A gente tem o varejo, né? Varejo. São lojas de cannabis. Eu comecei minha trajetória trabalhando nessa loja, então eu mudei de Salvador para o Canadá para poder, né, ver o que era essa legalização aqui. Cheguei aqui, arrumei um emprego numa dessas lojas e fui ser o que a gente chama de bud tender, que é igual tem bartender que faz o drink. Bud tender serve, né, ajuda as pessoas a, a escolher uma flor, escolher uma planta, escolher um produto. Então, eu trabalhei, minha experiência vem desse varejo. E aqui no Canadá tem um modelo que, pensando, né, em modelo de legalização, que a gente tem loja do governo. Aqui a 200 metros da minha casa aqui tem loja do governo vendendo maconha. E isso é muito interessante da gente poder pensar, Mauro, porque eu acho que a gente tem uma mentalidade colonizada pelo liberalismo, que é essa de não imaginar a possibilidade de outra forma a não ser uma legalização neoliberal privatizada, né? Então aqui a gente tem lojas do governo e lojas da iniciativa privada, e além disso a gente tem um monopólio do Estado da distribuição da cannabis no Canadá. Mas essa minha amiga falou o seguinte, fiquei espantado com isso, eu que sou um ignorante completo, então fiquei muito Era, impactado. Mauro, era. Hã? Era, né? Agora você virou minha professora de cannabis aqui. Então, ela diz o seguinte, que nesses comércios, ela fala, Mauro, tem assim os... Como é que chama esse negocinho que você... A maconha, ela é prensada e tal, sei lá. Tem o Aqui quê? você usa para fazer o cigarro. Aquilo lá é um... Um chavador? Não. Não, enfim, tá lá. Vários vidros transparentes com Isso. várias maconhas. Uma E que loja. aí o bartender, uma loja, você escolhe diferentes efeitos que diferentes tipos de maconha naqueles vidros vão causar em você. É isso mesmo?
Eu vou até ajudar aqui. Esse é um produto do mercado legalizado canadense. E aí você tem vários, né? Você pode comprar também eles já pré-bolados, assim. E você O pode que é comprar outros pré-bolado? tipos de. Pera, fala. Não, o que É é um pré-bolado? baseado que já está pronto. Então você compra Mostra. dentro dele. Aqui. Tá. Então, assim, e aqui você pode comprar uma flor, esse aqui é um haxixe, por exemplo, ou você pode comprar uma bebida também. Uma bebida como essa aqui. Dá barato também? Dá barato também. Esse aqui não dá. Você tem que tomar várias, né? Porque eles fazem uma. Esse aqui tem 3 miligramas de THC para 6 miligramas de CBD. Então, você normalmente uma pessoa toma mais ou menos 2 ou 3 dessa para começar a dar um barato. O que é ótimo se você quiser não beber álcool, né? E é por isso que isso aqui faz um sucesso incrível aqui, que é você ter essa possibilidade. Então, assim, o que a gente luta é para as pessoas terem acesso a esse tipo de produto para ter escolha, né? E aí que tem uma coisa que é bem interessante, que todos os lugares que legalizam maconha abaixam o consumo de álcool e a arrecadação. Então, tem alguns estados dos Estados Unidos que o lobby gigante é da indústria do álcool, porque eles sabem que Contra depois a legalização? contra a legalização, né? Porque sabe que vai diminuir o consumo de álcool, né? Assim, isso é até assim, quando a gente mora num lugar que é legalizado, acaba, tipo, eu bebo muito menos álcool aqui no Canadá do que no Brasil, por exemplo, que tem uma cultura do álcool muito grande. E aí é um fato interessante que aqui no Canadá, a lei canadense, você pode fumar na rua e você não pode beber álcool na rua. Então, você não Olha pode que sair com uma interessante. latinha de cerveja ou uma long neck andando pela rua, mas você pode fumar maconha na rua. Então, isso é uma lei Entendi. interessante. Mas é isso mesmo? Você tem, dependendo da composição do seu baseado, você vai ter um efeito diferente quando fuma? Então, isso também são os privilégios de viver no mundo legalizado, né? A Uhum. cannabis, ela tem muitas variedades. Então, é Tá. uma, é uma planta que não é assim, uma só. Eu até brinco que ela tem um S no final, né? Porque são várias variedades. E aí, a gente tem a possibilidade, a partir disso que eu expliquei do efeito conjunto, de ter indicações a partir dos óleos essenciais, da potência, de ter diferentes efeitos. Lógico que isso não é padronizado para todo mundo, mas tem ali uma indicação. Vou te dar um exemplo. Se você tem uma flor de cannabis que ela tem um alto nível de limoneno, por exemplo, que é um óleo essencial da planta, mas que tem também no limão, e que um óleo essencial que te deixa um pouco mais para cima, né? Você tem um efeito mais alerta, por exemplo, ou mais, né, como falam aí, tem um efeito mais uplifting, assim, você fuma, você não fica prostrado, né, relaxado desse jeito, porque tem esse óleo essencial. Se você tem uma outra flor que tem THC e linalu, por exemplo, que é da lavanda, você sente mais sedado, sente mais calmo e talvez seja melhor para consumir à noite. Então, tem esse tipo de coisa também. Agora, uma coisa muito interessante que tem dentro desses dispensários é produção feita pelos indígenas do Canadá, que eu acho que é isso aí que a Ah, gente tem é? que pensar também, né? No quem vai produzir. E aí pensar que aqui no Canadá você pode pedir, falar assim, eu gostaria de uma planta produzida pelos indígenas. Então você pode escolher esse tipo de produto também. Tem uma pessoa aqui que falou mais cedo, eu esqueci de marcar. A Glaudiano, o canal vai ser perseguido agora. Vai não, vai não, vai não, vai não. Eu acho que é muito importante, assim, corajoso, Mauro, assim, né, me chamar, né, para poder falar aqui, porque, assim, tem esse estigma, né, principalmente, eu acho que quando a gente está tentando construir um trabalho que fala sério, né, de várias questões e que se contrapondo a um sistema hegemônico, como é o caso aqui, de ter essa coragem de realmente abrir para poder falar disso, que pode realmente falar o que ela falou, né? Vai ser perseguida, vai falar, tá vendo? O que é que vai xingar? Já xinga de comunista, agora vai xingar comunista,
maconheiro e vagabundo, né? Que é a sequência aí que já fui muito chamada, mas eu vou falar assim que hoje em dia é muito fácil a gente sair dessa. E aí eu faço aí já uma campanha pré-eleições para quem fosse candidatar aí da esquerda do Brasil. Que é a gente conseguir sair muito fácil desse tipo de estigma, né? Primeiro, que comunista todo mundo que está aqui com certeza tem orgulho quando é xingado assim. Segundo, de maconheiro, vocês já sabem o que é o sistema endocannabinoide, então vocês já sabem pelo menos argumentar da importância desse sistema e dessa planta dentro da saúde da população em geral. E terceiro, vagabundo, a gente não é não, mas a gente quer ser, por isso que a gente briga pelo fim da escala 6x1, porque a gente quer, né, ter um pouco mais de tempo livre. Então, eu acho que assim, a gente tem que combater esse tipo de estigma. Por quê? Porque o nosso posicionamento político fica amedrontado por esse estigma. E a gente já tem ciência, a gente já tem experiência social bastante para poder argumentar isso de uma forma fácil, de uma forma simples, e é o que eu pretendo e quero estimular aí a todo mundo que fosse candidatar ao ano que vem, para que fale dessa planta com um pouco mais de base científica e base social, né? É isso que a gente espera. Verônica Nascimento, guerra às drogas é igual a extermínio de preto, sobretudo juventude preta, pela Polícia Militar. É isso. A Rita Santos diz assim, Luna, você precisa falar com o Chavoso, favela urgente, vai esclarecer muito. Então, eu tinha até pensado de trazer o Chavoso junto hoje, lembra, né? Eu até falei, mas aí depois falei, não, deixa a Luna vir a primeira vez e dar um plá geral, e aí, mas vamos combinar, desde já ficar combinado, vou chamar o Chavoso também, acho que ele vai super topar vir, fazer um próximo encontro com vocês dois aqui, acho que rolaria uma conversa muito legal mesmo. Eu acho que essa conversa é fundamental, Mauro, porque assim, hoje em dia, como eu falei, a gente tem muito argumento científico, não só para cannabis, mas para todas as drogas. E uma coisa eu posso garantir para vocês aqui do chat, posso garantir para todo mundo do mundo e do Brasil, que não tem nenhuma substância no planeta, não tem nenhuma droga que faz mais mal do que o proibicionismo e o que é gerado a partir disso, como é o extermínio da população preta por conta desse proibicionismo e da guerra às drogas. Então, não existe nenhuma substância que faz mais mal e que mata mais do que a polícia vem fazendo e do que esses efeitos que a gente vê no Brasil e dessa desculpa. Então, o que eu vejo muito é que, às vezes, a gente fala de todas essas questões e não chega numa base fundamental, que é a discussão da política de drogas, né? E aí é independente se você quer usar ou não quer usar, ninguém vai fazer esse juízo de valor. E assim, eu sou a favor da descriminalização, regulamentação e legalização de todas as drogas, e não significa que eu vou usar todas as drogas, significa que eu vou usar o que eu quiser, mas isso não vai ser usado de desculpa para matar o povo preto no Brasil, esse genocídio que acontece, e, além disso, isso não vai ser usado de desculpa para essas questões hoje que a gente vê né, de tudo que o proibicionismo causa na sociedade. Então, a gente tem que lutar contra isso, e faz parte dessa discussão, e agora a gente tem argumentos, alguém falou aqui do Carl Hart, né, aqui no chat, eu estive com ele em abril, no Rio de Janeiro, visitando um projeto lá no Complexo da Maré, e escrevi um texto sobre isso. Está nos meus stories para quem quiser ler. Vou fazer igual o Jones, né? Está subindo agora aqui para minhas redes. Mas é importante a gente usar, e aí eu deixo aqui o livro dele para quem quiser entender o problema do proibicionismo. Ele é um professor da Universidade de Colômbia que passou 30 anos dando drogas dentro do laboratório, com financiamento milionário do governo, para poder exatamente chegar à conclusão que ele chegou, que o problema não são as drogas. Então, quem é o autor? Desculpa, não vi. Carl Hart. Alguém escreveu aqui. Ele tem um livro que é traduzido em português, chama Droga para Adultos. Então, se você não é a favor da descriminalização de todas as drogas, legalização de todas as drogas, leia esse livro, muda a sua perspectiva em relação a isso e faz você entender
que o maior problema que a gente tem realmente são questões sociais, muito mais do que as questões ligadas a qualquer substância. Então, isso é uma garantia aqui que eu posso dar para vocês. Deixa eu ler aqui mais alguns comentários e colocar duas últimas questões para você, que nosso horário já deu. Estamos falando aqui há mais de uma hora já. O Sil diz assim: guerra às drogas é um espantalho para controle biopolítico dos corpos e espaços da população mais carente. Nos bairros nobres, todo mundo compra e vende sem qualquer enquadro. No máximo, a dondoca leva a advertência. O Muro diz assim, perfil O Muro: condenada desde a semente, não pode sequer brotar. Verônica Nascimento: outro dia me xingaram de maconheira, nem sou, mas acho de boa. Eu ficaria brava, diz ela aqui, se me chamassem de bolsominion, guerra usada para matar e encarcerar. Então, tem uma pessoa aqui, Vinícius Reis, a Luna Vargas, a Pague da Rainha, tá certo? É isso? A página, né? Meu arroba no A Instagram. página da rainha. Ô, Vinícius, você precisa tomar cuidado comigo aqui. Então, é arroba Luna Vargas, é isso? Arroba Luna Vargas. Fechou, fácil. Então, tem a Flávia, colocou aqui, não achei, em que ela fala assim, duas coisas. Primeiro, eu fumei durante 10 anos e acabei me tornando uma adicta e me fez muito mal. Parei e minha vida melhorou muito depois que eu parei. E aí depois ela fala, falou, olha, isso não quer dizer que eu seja contra a maconha. Eu ouço Planet Hemp e ouço como se estivesse chapada ainda. Mas essa é uma questão, né? Que é a questão da adicção, do vício, né? Dos efeitos nefastos que qualquer droga pode ter. Eu sei porque fumei cigarro durante 20 anos, considero-me um adicto do cigarro, então não brinco, né? Não boto na boca, porque eu sei que se botar vai ser uma desgraça. E minha vida, evidentemente, é muito melhor. Tive uma experiência negativa com maconha também, fumei maconha loucamente durante um ano e comecei a desenvolver um sentido de perseguição, uma coisa angustiante, e também parei, nunca mais fumei. Então, tem esse tema, né, de bater ruim, primeiro, e segundo, da adicção, né, que é de fato algo que aí, né, com maconha, com cigarro, com cerveja, com cocaína, com qualquer coisa, né, com êxtase, arruína a vida de qualquer um, né. Mauro, eu acho que essa questão é fundamental e é importante a gente trazer ela aqui. Eu gosto muito de um pesquisador médico aqui do Canadá, que ele chama Gabor Mate. Saiu agora os livros dele em português, e ele é um cara que fala muito desse processo de adição. Aqui no Canadá tem um lugar que é como se fosse uma cena de uso, como a gente fala, como se fosse uma Cracolândia, mas dessa crise que tem aqui dos opioides, né? Que é o fentanil, a heroína e tal. E eu morei 2 quadras desse lugar e ele trabalhou lá há muito tempo. Então, assim, uma coisa que eu acho que é importante, que eu trago dele, para a gente poder entender essa parte do vício, ele tem uma definição muito, muito boa de vício, que é qualquer coisa, e aí eu quero que todo mundo que está aqui pense nisso, né? Ele fala que vem de uma dor, de um trauma normalmente, mas de uma dor, né? Então essa dor ela cria como se fosse um buraco que vai ser preenchido. Então ele define vício como sendo qualquer coisa que tem um alívio momentâneo e que o uso ao longo do tempo traz prejuízo. Essa eu acho uma ótima definição de vício, porque todo mundo aqui consegue correlacionar com a própria vida ou com a vida de quem. Todo mundo aqui tem alguma coisa. E aí, quando ele fala que o vício, como você falou, de todas as drogas, mas também a gente coloca aí outras situações, como por comida. A gente sabe, quem já teve compulsão por comida, o que é essa coisa, né, de você comer para tampar aquele buraco ali e ao longo do tempo isso trazer prejuízo. O açúcar é uma das principais drogas do planeta, né? O açúcar, outro, a gente está vendo agora, né, as bets, por exemplo, que seria isso, a própria pornografia, também um vício,
e o poder, né? Você está em Brasília, Mauro, não tem nada que tem um vício maior do que o poder, né? Então, é importante a gente falar que essa é uma condição humana, né, de ser propício a esse tipo de situação, que é o vício. E sendo o vício das drogas, você falou aí do cigarro, a nicotina é um dos mais difíceis, assim, de todos, e a gente tem essa substância legalizada, regulamentada no Brasil. O do álcool, o vício, né, no álcool, a gente sabe que é um dos mais complicados, porque você não pode parar de usar o álcool de uma vez. Você pode morrer se você usa muito álcool e para de uma vez. Isso é uma das poucas substâncias, nem heroína acontece isso. E o álcool acontece. Então, a gente já tem bons exemplos de substâncias que causa mais adição do que maconha, do que cocaína. E é importante a gente lembrar, Mauro, que dentro do vício a gente tem 80 a 90% das pessoas não encaixam nisso. 80 a 90% das pessoas que experimentarem qualquer substância, e aí incluindo crack, um mito achar que uma vez que você fumou, você não consegue mais largar e tal. Isso aí é coisa de filme de Hollywood. Não existe essa substância que você experimenta uma vez e nunca mais consegue largar. Isso não existe. Não existe genética para isso. A minha genética é de pessoa viciada. Isso não existe também. Então, são todos mitos que hoje a ciência já comprova amplamente. E a gente ainda tem esses mitos dentro da sociedade, né? Então, é muito importante dizer que nesses casos, e como é o caso da pessoa que escreveu aqui, é importante, primeiro, saber que o acesso que você tem a diversos tipos de produto influencia nisso. Por quê? Porque você, obviamente, se você não se dá bem com uma substância nessa certa quantidade, você simplesmente para de usar, como foi seu caso, Mauro. Então, assim, agora, se você tivesse no mercado legalizado e eu fosse te atender numa loja, eu ia falar assim, Mauro, mas você não quer experimentar essa bebida aqui, que tem um pouco de CBD também, um pouco de THC numa quantidade bem baixa, e ver como funciona para você? Você poderia beber e falar assim, nossa, Luna, fiquei muito menos ansioso, consegui dormir melhor. Não, essa é a desgraça de um país que não tem mercado legalizado, né? Você vai comprar, você compra qualquer maconha, você não sabe o que tem naquela maconha, você não, entendeu? Vem o que Exatamente. vier, né? Vem o que vier. Então, assim, acho que a gente precisa entender também, né, que não é toda substância que você quer usar. O álcool é legalizado e nem por isso a gente é obrigado a comprar. Então, assim, se você tem algum tipo de conexão ruim, né, com algum tipo de substância, primeiro, abstinência, né, pode ser uma das opções, mas também há diferentes tipos de uso. E aí eu também gosto de falar muito, assim, a gente fala, né, dos adolescentes usando, a crise motivacional, que é você, né, não ter vontade de estudar, não ter vontade disso. Então a gente também confunde muito, porque eu costumo falar assim, gente, quem é que acha escola legal, né? Então, assim, o problema está um pouco antes disso. Não é que a maconha faz você não querer mais fazer aquilo, você já não queria. Não é que a maconha faz você brigar com a sua família, provavelmente você já tem muitos problemas na família. Então, a substância, ela pode, né, de alguma forma, influenciar em algum nível, mas provavelmente aquilo lá não é o problema. Aquilo ali está sendo parte de uma solução que você está buscando para um problema que já existe. Né? Sim, legal. Bom, dois últimos comentários e aí termino com uma pergunta para você. O Rafael Teixeira, admito que concordo com legalização da maconha, mas tenho receio com relação a outras. Vou ver se acho esse livro. É um tema também, né? Tá? É um tema, verdade. E o Eric Carvalho, terminando com ele, minha esposa me revelou que está viciada em Manhã Brasil. Eu adorei o vício da sua esposa. Luna, o que é? Você falou algumas vezes, não, acho que duas vezes só, sobre a sua atividade educacional. E aí você, quando me mandou seu perfil, falou da Inflore, que é uma organização que você fundou dedicada à formação de profissionais para a indústria da cannabis. Explica essa dimensão da sua atividade, por favor. Tá, Mauro, eu mudei para o Canadá 7 anos atrás e comecei a trabalhar no mercado legal.
E como pesquisadora, comecei a ver a quantidade de pesquisa científica na área. E aí, o que eu entendi? Que eu trabalhava naquela ponta, lidando com o cliente todos os dias, e que toda aquela pesquisa científica que é produzida largamente em vários países com profissionais incríveis, não chega a essa comunicação da ciência com o mercado. Então, eu comecei a fazer o treinamento das pessoas do mercado legal para poder elas conseguirem vender com mais informação e dar esse tipo de informação que eu estou dando aqui, por exemplo, né? Do melhor uso, né? do que envolve a produção de um produto de cannabis. E aí, a partir disso, eu fundei a Enflore, que é justamente ampliando isso para português. Na época, não tinha material de português, ainda hoje tem muito pouco sobre esse assunto. Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar mais. Estou devendo alguns livros aí. Mas essa conexão né, para poder justamente usar a ciência como um argumento que a gente já tem hoje para ampla legalização e tal. Então, eu comecei a treinar as pessoas do mercado, principalmente com ciência da cannabis e sobre as possibilidades de atuação. Por quê? Primeiro, isso é uma forma hoje, um mercado bilionário. A gente tem que falar disso, porque isso assim é um mercado que ninguém dispensa, nenhum governo dispensa no planeta. Se a gente quiser fazer uma reindustrialização do Brasil, uma proposta nova para o Brasil, tem que incluir cannabis, que já é um mercado bilionário. E a partir disso, eu comecei a treinar pessoas, como você viu aqui, em Portugal, em vários lugares do mundo, pensando nesse trabalho de base. Então, assim, basicamente eu treino a base aí desse mercado, são pessoas que querem trabalhar com cannabis, que veem essa possibilidade, que sabem que a gente tem um sistema endocannabinoide, então que esse mercado tem uma base muito sólida, que não vai desaparecer, não vai sair de moda cannabis. E a partir disso, a formação, o meu objetivo, né, sempre foi, né, mais político, era a formação disso que a gente chama de indústria da cannabis, porque hoje a indústria farmacêutica ela tem um monopólio da produção de saúde, entre aspas, né? E a gente tem também a indústria da cannabis com essa possibilidade. E aí eu acho que a gente tem que ter um pensamento coeso, baseado em ciência, para poder a gente fazer a produção dessa planta e não deixar isso na mão da indústria farmacêutica. Então, esse o meu objetivo com essa formação. Adorei, Luna. Gostei bastante mesmo, grande aula. Aprendi muito, acho que todo mundo gostou. É claro que tem uns mestres aqui, mestras, professores e professoras no chat. Né? Mas, ó, tá feita a promessa. Vamos programar você e Chavoso aqui para um debate. Logo, logo. Ótimo, vai ser importantíssimo a gente acrescentar essa questão do antiproibicionismo, né? Para a gente poder usar isso também para retirar esse argumento, né, da polícia, principalmente. É isso aí. Para ter essa liberdade que eles têm aí de assassinar as pessoas. Eu gosto. Fala. Pode falar. Não, quero super agradecer o espaço. Acho que é muito importante trazer essa discussão aqui dentro desse programa, que eu também estou viciada, tá vendo? Não são todos os vídeos que são ruins, mas assisto muito, e acho que é importante a gente trazer esse debate antiproibicionista para dentro da esquerda radical do Brasil. A gente está perdendo de WO. Eu acho que isso é o que a gente pode falar. Legal. A gente precisa de uma proposta dentro da esquerda radical para a legalização da maconha e para o cenário antiproibicionista. Por enquanto, a gente está tendo uma legalização neoliberal e que a gente precisa mudar esse quadro. Ano que vem é ano eleitoral e eu espero que a gente possa, e estou à disposição para contribuir com qualquer projeto dentro da esquerda que pense e que queira pensar a vanguarda, que é a nossa obrigação, né, Mauro? Porque eu estou aqui no Canadá, que tem 0,2% de pessoas pretas. 0,2%. E eu morava em Salvador, que tem 85% da população preta. Então, assim, a gente tem uma obrigação muito maior de dar uma solução para isso, que é a guerra às drogas, do que qualquer outro país do planeta. Então, a gente precisa trabalhar em conjunto. Obrigada. Luna Vargas, fantástico. Que horas são aí no Canadá? Agora são 6h58 da manhã. Afe Maria, aqui 10h58 da manhã. Eu daqui a pouquinho vou almoçar, você vai tomar café da manhã ainda aí. É isso. Legal. Obrigado, Luna. Até a próxima vez. Obrigada a todo mundo aí que acompanhou.